E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Nardo Ferreira da Ferreira Studios e dando continuidade ao nosso curso de Flash CS6 Profissional. A gente está indo na nossa quarta aula e hoje eu vou estar falando para vocês aqui sobre as ferramentas presets, que também podem ser chamadas assim, e eu vou estar dando um foco maior na nossa library, certo? Que é muito importante aqui. Então aqui o que acontece, pessoal? Aqui, ó, quando eu criar um objeto aqui no nosso palco, vou criar um retângulo aqui, vou colocar uma cor para ele, a gente aprendeu isso. Vou colocar azul, ok? Essa daqui é a borda dele, certo? E o que acontece? Se eu se essas opções não estiverem habilitadas, é só vir aqui em Window, certo? A gente tem aqui, ó, Color, Info, Align. Isso aqui tudo vai estar aqui na lateral se você colocar o modo Classic, que a gente está utilizando. Então é o seguinte, quando eu clicar aqui, ó, no meu objeto e for lá nessa paleta, ele vai mostrar para a gente a cor que a gente está utilizando. Se eu mudar aqui, ó, automaticamente ele vai estar mudando lá para a gente, certo? Da mesma forma é para a nossa borda. Se eu alterar aqui, ó, porque aqui, ó, não foi considerada a borda. Deixa eu ver o que está acontecendo. Agora que dá uns pau nesse flash. Olha só. Deixa eu alterar aqui, ó. Se eu alterar aqui, ó, a nossa borda aqui na linha, ela vai alterar lá também. E essas escalas aqui da lateral, pessoal, são as cores dela, certo? RGB, Red, Green, Blue, certo? Isso daqui, ó, é a opacidade dela. E aqui a gente faz esse controle das cores, certo? E ele manda a hexadecimal também, que é o código da cor aqui embaixo. Mas isso vocês não precisam estar preocupando. Então é só para entender mesmo que por aqui você pode estar manipulando as cores do jeito que você quer, certo? Então o que acontece? Aqui eu estou numa cor sólida. E se eu quiser criar um gradiente, uma mixagem de cor? A gente tem três opções de gradientes: linear, radial e bitmap. Linear, ele vai criar um gradiente linear. Olha só, ele está aplicando no nosso lápis. Tem que voltar lá, ó, linear. Então, linear, ele vai criar esse gradiente linear. Ele começa claro e termina escuro. Se eu for em radial, ele vai criar o início escuro e o fim claro, começando como foco no centro, certo? Então, olha só, o bitmap, ele vai importar uma imagem para a gente, uma bitmap, certo? Um mapa de bits. Ó, já deu pau aqui, vamos ver o que aconteceu. Ó, então ele vai pedir para importar uma imagem, mas aqui eu não vou importar, só para vocês entenderem. Então se eu usar um radial aqui, ó, vou começar lá no linear. Se eu vier aqui, vou selecionar uma cor e vou selecionar outra cor. Olha só, então esse aqui é um gradiente linear. Eu tenho essas outras três opções para simular ele. Uma de reflexão. Ela não está funcionando. Deixa eu ver o que é. Linear, babá. Ah, tá. O controle das cores, pessoal, ele é feito por aqui, ó. Quando você controla aqui, automaticamente ele vai estar alterando lá também, certo? Então, olha só. E essa é a opção linear e a gente tem a opção de radial também. Olha lá, ele começa com essa cor aqui primária. Se eu inverter aqui, dá também. Olha só, dá para fazer um efeito bem legal. Então essa é a parte de gradiente. Se eu vier aqui na minha ferramenta de Free Transform, eu tenho uma outra opção chamada Gradient Transform Tool. Ele vai transformar o gradiente para a gente. Se eu clicar nela e clicar no nosso objeto lá, onde está com o efeito de gradiente, eu posso estar manipulando ele aqui, olha só. Se eu aumentar aqui, ó, ele aumenta lá também. Se eu levantar aqui, ele vai aumentar. E se eu rotacionar aqui, ele rotaciona lá também. Ok? Então, assim, é uma coisa bem dinâmica. Então, olha só. E aqui eu rotaciono. Então, dá para fazer, assim, coisas bem legais com essa ferramenta, certo? E se você tiver criatividade, dá para fazer muita coisa legal. Eu vou estar removendo isso daqui, certo? E não se preocupe, pessoal, com essa parte da timeline que eu vou estar explicando na próxima aula. Eu vou aumentar aqui, para a gente ter uma visão maior e melhor, né? Tá, ok. Vou deixar desse tamanho mesmo.
Lembrando que a gente está em 550 por 400 e 24 fps de quadros, certo? Então, essa é a parte da cor, certo? A gente tem essa outra opção também, que são swatches, que são cores já pré-definidas que vem no programa. Se eu clicar lá, mesma coisa, pessoal, nada de segredo, certo? Funciona da mesma maneira. E eu gosto de usar essas cores porque são cores bem leves, né, e suaves, e dá pra gente fazer isso nas animações e deixar bem legal. Esse align, pessoal, é pra gente alinhar os objetos. Então, se eu tiver um aqui, deixa eu mudar a cor aqui, por exemplo, vou colocar um azul e vou colocar um outro azul aqui. Então, é o seguinte, deixa eu pegar aqui. Então, se eu selecionar esses dois objetos nossos, nhaca, deixa eu tirar essas linhas aqui que elas sempre me atrapalham. Então, por exemplo, se eu selecionar esses dois objetos meus e quero alinhar eles um do lado do outro, lembrando que aqui ele está cortando, porque quando eu faço um desenho em cima do meu fundo, ele considera o quadrado em cima do fundo. Eu teria que criar isso em uma nova layer para que não acontecesse isso. Mas enfim, quando eu alinho dois objetos, olha lá, e clico aqui, ele vai alinhar para mim aqui na esquerda, aqui no centro, aqui na direita, aqui no topo, aqui na vertical, aqui embaixo ele vai alinhar essa linha de base aqui. Aí você tem vários métodos de alinhamento aqui para você estar utilizando, certo? Então isso aí, pessoal, é só ir testando mesmo para ir entendendo. Esse help aqui é só para dar informações sobre escala, cor. Então percebam que quando eu passo aqui, ele vai mostrar para mim a cor em RGB e o posicionamento do meu mouse. Isso daqui a gente não usa muito não, certo? Essa daqui é a ferramenta de transformação. Então quando eu transformar um objeto, por exemplo, vou criar esse quadrado aqui e vou clicar nele. Aqui a gente tem as propriedades dele, que eu já expliquei. Quando a gente clica nele, as propriedades abrem aqui do lado. Se eu estar rotacionando aqui, ó, percebam lá, x e y está mudando e a altura e a largura também muda, certo? Então, por quê? Porque eu estou mexendo com a escala. Se eu aumento aqui, ó, percebam que lá vai aumentar também. Então, todas essas questões de transformação de escala, movimentação, a gente vai estar tudo vendo aqui pelas propriedades do objeto. Não tem necessidade de vir aqui no Transform, certo? Agora, pessoal, eu vou estar falando uma coisa muito legal para quem tem dificuldade de criar algumas coisas. Então, por exemplo, eu vou criar aqui, vou criar um círculo, uma bola, certo? Vou colocar a cor dele em amarelo e vou tirar aqui o nosso gradiente da borda, certo? Vou deixar sem borda. Então, se eu vier aqui em Library, aqui no Motion Presets, ele vai dar para a gente um Default Preset. Quando eu clico, ele já tem animações que já vem no próprio Flash, certo? Então, são animações já pré-definidas pela ferramenta e que você pode estar utilizando da maneira que você quiser, certo? Olha lá. Então, por exemplo, eu vou usar essa daqui da bolinha caindo e vou aplicar em cima do meu objeto. Como que eu faço isso? Eu clico e arrasto para cima do nosso objeto. Deixa eu ver aqui. Opa, perdão. Eu vou clicar aqui e vou dar um aplique. Aí ele vai perguntar se você quer converter em 3D, bababá, que vai mudar a linha do tempo, e aí você dá um OK. E olha lá o que vai acontecer. Ele vai gerar para a gente a nossa animação, ok? Quando a gente der um Ctrl Enter aqui para renderizar, olha o que vai acontecer. Então ele gerou para a gente lá ó, a nossa animação da bola praticamente caindo. Então isso daqui, pessoal, são ações já pré-definidas pelo Flash, certo? Que inclusive você pode usar se você for fazer propagandas. Olha só, tem aquele texto meio, aquele texto Star Wars, dá para fazer uma coisa bem legal. Olha só isso daqui. Esse daqui que faz uma rotação em 3D no seu objeto, bem legal. Isso aqui que é uma granada de fumaça, uma smoke. Isso aqui que simula uma pulsação, certo? Então você vai olhando aí, tem uma infinitude de coisas, certo? Que você pode estar mexendo.
Percebam que aqui, pessoal, ó, na Layer 1, que onde estava criada a nossa bola, ele já criou toda a movimentação. Então aqui a gente não precisa alterar, certo? Aqui não precisa fazer alterações. Só se você for querer fazer alguma alteração. Então, por exemplo, se eu modificar aqui a bola, ele já modifica toda a minha animação. Ó, tá vendo? O jeito que ele está caindo está diferente. Ó, também que ele está rolando praticamente. Então essa é a parte aqui de Motion Presets, certo? Uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar, deixa eu deletar essa layer. Uma coisa muito importante que a gente tem que falar é sobre a library. Como que ela funciona? Tudo que a gente cria aqui, ele vai salvando dentro dessa library. Eu posso estar criando pastas aqui para dividir melhor. Então, por exemplo, suponhamos que eu vou criar uma animação e que nessa animação eu tenho um boneco com olho, nariz, boca, rosto, perna, pé. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, suponhamos que eu vou criar um anjo, eu vou escrever asas, por exemplo. Aí dentro dessa pasta asas vai ficar só os meus elementos de asas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, Import do Library, que é onde a gente está, e vou importar duas asas aqui quaisquer que eu tinha desenhado antes. Então aqui ele tem para mim duas imagens, certo? Então o que eu vou fazer agora? Arrasto para dentro da pasta asas. E ele vai criar para a gente um subfolder dentro da pasta asas com as nossas imagens. Por que isso é importante? Porque a sua animação fica mais organizada e você tem um controle maior dos elementos. Olha tanto que é mais fácil. Eu só arrasto para cá e já automaticamente meus elementos aparecem dentro do nosso palco aqui para animação. Lembrando, pessoal, que quando geralmente a gente trabalha com animação, a gente tem que converter as nossas imagens. Como que a gente faz isso? A gente vai apertar F8 e ele vai dar algumas opções para a gente. Movie Clip, Button e Graphic. Graphic, ele já está em Graphic, é bitmap, é um gráfico. Então a gente vai estar sempre usando Movie Clip porque se trata de uma animação, certo? Isso aqui, esse Registration, é quando a gente for fazer rotações. Quando eu for fazer rotação, eu vou considerar o centro do objeto, ou a ponta, ou a outra ponta. Então a gente sempre deixa no centro, geralmente. Então eu vou criar aqui asa 1, por exemplo, e vou dar um OK. O que ele vai fazer para mim? Ele vai gerar um Movie Clip aqui, certo? Pode perceber. E aqui dentro, ó, quando eu olhar aqui na pasta, ele vai ter gerado para mim esse Movie Clip. É só arrastar também para dentro da pasta e tá lá as imagens e o Movie Clip. O Movie Clip, pessoal, como eu disse, é como se você convertesse determinado objeto para receber uma animação em cima dele. Então, por exemplo, percebam que aqui tem um mais. Se eu clico nesse mais, ele vai abrir para mim uma animação só do objeto. Então, aqui na Layer, por exemplo, se eu der um F6 aqui, ó, vou aqui na Layer 30, vou dar um F6 e vou rotacionar ele para cá, por exemplo. Se eu vier aqui criar um Classic Twin, por exemplo, olha o que vai acontecer. Então, ele vai gerar aqui para a gente a movimentação. E se eu voltar aqui na minha cena 1, não aconteceu nada, ele está normal, certo? Mas quando eu dou um Ctrl Enter, olha lá, ele está aplicando o efeito. Então, para não ficar todos os efeitos na sua timeline, ele cria esses Movie Clips, que são animações só do objeto que você quer. Então é assim que funciona a library, certo? Você importa para cá, através do import, ou pode exportar também daqui para outro lugar, certo? Lembrando que tudo que você cria aqui, todos os símbolos e coisas do gênero vão para essa library e você pode estar controlando aqui, ok? Então essa é a parte da library. Esse project aqui é só para a gente ver o que está aberto. Se a gente quiser abrir um projeto, criar um novo, é como se fosse um create new aqui, um new que a gente dá pelo file e funciona da mesma maneira. Então, pessoal, é isso daí. A parte básica está explicada. Na próxima videoaula a gente já vai para a timeline e vai começar a fazer a animação, ok? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima videoaula.